Muito bem, senhores. Hoje, 28 de março de 2020, aqui na cidade de Videira, venho gravar mais um vídeo desta série que estou tentando fazer, buscando colocar algum tipo de luz nas análises, fazendo uma interpretação do momento em que vivemos a partir da filosofia, e de uma filosofia específica, que é uma perspectiva genealógica e da biopolítica. Já são 11 para 12 dias de quarentena. Essa semana, apesar de não termos tido aula, a semana que passou, uma semana de intensas discussões, debates e decisões, né, sobre o que vamos fazer no âmbito do Instituto Federal Catarinense, se vamos ter aulas, etc. E isso me tirou um pouco do tempo de preparar os vídeos, portanto, só hoje, 5 dias depois, venho gravar mais este. O meu objeto de discussão neste vídeo é, como não poderia deixar de ser, a Sociedade da Inimizade, de Achille Mbembe, e hoje especificamente eu vou discutir com vocês o segundo capítulo da obra, né? No vídeo anterior, que vocês podem procurar aí, eu discuti o primeiro capítulo, né? Deixando algumas considerações. Este capítulo em questão está dividido em 5 tópicos. Vou nomeá-los aqui. Chama-se o objeto enlouquecedor, o primeiro. O segundo, o inimigo, esse outro que sou eu. O terceiro, os condenados da fé. O quarto, o estado de segurança. E por último, tópico, nanorracismo e narcoterapia. Então, rapidamente, vou fazer aqui, discorrer a partir da minha leitura desse segundo capítulo, fazendo sempre uma análise do presente, ou seja, usando da genealogia que o autor faz e das suas proposições, uma ferramenta para que a gente possa analisar o presente que estamos vivendo. Então, passo a discorrer sobre o tópico 1 do capítulo 2, chamado Objeto Enlouquecedor. Começo salientando que a abordagem do autor aqui é bastante psicanalítica, bastante psicológica, né? Porque vai tratar exatamente com o conceito de desejo. E a pergunta é, desejo de quê? E ele coloca que a sociedade ela tem dois desejos. O desejo de constituir inimigos e o desejo de apartheid. Isto, como ele vem falando, vem disseminado nas nossas instituições democráticas, nos nossos ornamentos jurídicos, etc. E é basicamente uma ideia que vem lá da democracia grega, que é aquele desejo de você compartilhar a vida, compartilhar decisões políticas, tão somente com semelhantes, não com os diferentes, com os diversos. Então, esse desejo de partilhar a vida numa democracia de semelhantes é um desejo que vem da democracia clássica grega, né? Onde os cidadãos eles excluíam ali do debate político e da convivência política uma gama de pessoas, como mulheres, idosos, crianças, estrangeiros, etc. Então ele vai partir dessa ideia, né? E que essa ideia do desejo de um inimigo ou de um apartheid, ela está presente na nossa sociedade e na nossa democracia. E é evidente, por exemplo, nas tomadas de decisões, sobretudo no Brasil, né, o que significa ser idoso para alguém que defende ferrenhamente que as pessoas devem retornar ao trabalho, devem salvar a economia. O que significa ser idoso para essa pessoa? O que significa ser velho, né? Então é uma questão que a gente pode levantar a partir dessa leitura, né? E disso vem aquela ideia de uma separação radical, né? E essas políticas de separação, se a gente for pegar aqui um passado recente, ou na nossa história do presente, a gente vê que elas estão disseminadas nas práticas de Estado. Se a gente pegar Donald Trump nos Estados Unidos, por exemplo, separa famílias. Se o sujeito é estrangeiro está querendo entrar nos Estados Unidos, as leis lá defendidas por Trump, elas não hesitam em separar os pais dos seus filhos, e ao mesmo tempo promover uma série de expulsões em massa, né? Então,
isso vem naquela lógica que eu venho tratando com vocês de um novo reagrupamento do território do mundo e que o Covid-19 está promovendo, vai promover, e estou chamando de nossa herança de uma engenharia, de uma nova engenharia social, né? E aí a gente pode pensar o que significa o isolamento vertical proposto pelo governo do Brasil. É exatamente isso, né? A ideia de que é uma separação, né? Um desejo de separação, e naquela perspectiva de que alguns podem correr o risco de ser contaminados, outros não, e um próprio reagrupamento, uma reorganização do território da casa, né? Do território da casa que está em questão. E aí a gente pode pensar do território que eu vos falo, que é o território da educação, por exemplo, um profissional de educação infantil, onde o abraço faz parte, onde a baba faz parte, onde a maioria das crianças são levadas pelos seus próprios avós para a escola, já que os pais estão salvando a economia. Como funciona essa separação vertical proposta aí, né, pelo governo? Então é uma questão que a gente pode entender a partir de uma perspectiva biopolítica. Em seguida, então, a partir desse desejo de inimigo, de apartheid, o autor começa então a abordar o tópico 2, cujo título é O Inimigo, Esse Outro que Sou Eu. E novamente ele retoma esse conceito de desejo de inimigo, apartheid e extermínio, né, que está presente desde da época clássica. E aí a gente retoma aquela ideia básica que ele trata, né, do fármacos, ou seja, um remédio que pode ser em um tempo algo que cura ou algo que mata, né? Então, e aí a gente vê que essa necropolítica, ou seja, essa morte que se transforma em lei e cria inimigos, ela está presente, né? Então, essa separação, né, ela cria antagonismos, ou seja, sociedades de inimizade. Por exemplo, a gente tem um antagonismo aí criado recentemente, que é daqueles que defendem a permanência em casa e daqueles que desejam salvar a economia através do seu trabalho. Então, exatamente essa ideia de separação. E nesse embate, nessa celeuma, né, o governo ele não hesita, e o mercado, esse mercado capitalista, não hesita em pedir o sacrifício da vida. E essa sociedade da inimizade, ela entra dentro das famílias. Não raro a gente vê de famílias que entram em dilemas políticos, em discussões políticas, em que pais e filhos eles se tornam antagonistas. Então esse inimigo, esse outro que sou eu, né? Então, e o Estado, no caso estou falando aqui do Estado brasileiro, ele legitima essa ideia, né? E aqui vem uma ideia importante que eu venho discutindo em um projeto de pesquisa que tenho atualmente em desenvolvimento, que é o governo dos algoritmos, ou seja, como as tecnologias elas influenciam nessa constituição desta sociedade de separados, ou nessa sociedade de inimigos, né? De inimizade. E aqui a gente pode tomar uma ideia das hashtags, ou das hashtags que matam, né? Se a gente for olhar aí os jornais, em 27 de fevereiro, o prefeito de Milão ele lançava a hashtag Milão não pode parar. Ontem, né, 27 de março, um mês depois, ele anunciou estar arrependido por ter já 4 mil mortos e ter convocado os milaneses a irem aos seus postos de trabalho, a manter o comércio funcionando. O governo brasileiro não deixa de fazer a mesma coisa. Está lançando uma hashtag O Brasil não pode parar. E, então, isso o que acontece? É uma movimentação das massas, né? Uma movimentação das massas. Essa máquina de fake news, ou máquina de notícias e de informações que movimenta a massa.
conceito de massa que vai ser criticado mais adiante pelo autor. Então, essas massas que são movimentadas por hashtags, por instrumentos tecnológicos, por algoritmos, fazem com que elas tomem decisões muito mais em crenças do que conhecimento e repetição de informação. Então, qual o status do conhecimento científico diante de uma crença ou diante da repetição de um meme, por exemplo? Essa é a grande questão. Isso vai retornar ainda. E aí o autor passa para um tópico específico e curtinho, que é chamado os condenados da fé. E ele vai dizer assim, o raciocínio, a argumentação, ela foi tomada pelo um aspecto mítico-religioso. Então, essa ideia de que os ódios, esse desejo de apartheid, esse desejo de inimigo, esse desejo de subsumir com o diferente, ele é constantemente reativado não por argumentos, mas por questões mítico-religiosas, né? Então, aqui serve um meme, essa questão, uma imagem, né? Aqui serve uma hashtag que é rapidamente subida em uma rede social online, né? A máquina de fake que produz notícias e rapidamente estão nos nossos celulares, né? E a tela que a gente vê, a repetição de informações, e tudo isso leva o autor a fazer uma grande questão. Quem é o inimigo? O inimigo é uma nação, o inimigo é uma religião, o inimigo é uma cultura, é uma ideia, é um familiar. Essa questão nós precisamos sempre nos ater a ela. Quando a gente tem essa ideia de inimigo, quem é o inimigo? Quem é o inimigo a ser combatido? E, portanto, a partir dessa ideia de quem é o inimigo, ele então passa ao penúltimo tópico, já estou terminando, que é a noção de estado de insegurança. Ele vai dizer, esse estado de insegurança é uma forma de governar e movimentar as pessoas. É uma forma de governo, para a qual é importante essa ideia das tecnologias, dos algoritmos, né? E essas formas de governo, elas não têm como base o argumento e o raciocínio, mas elas operam exatamente no nível das paixões das pessoas e do afeto das pessoas. Tudo isso com uma meta muito clara, que é dispor da vida das pessoas, tanto aquelas que concordam, movê-las para algo, ou daquelas que são consideradas inimigas, ou seja, aquela ideia de dispor da vida dos governados à mão. Então, nesse processo, as certezas e as convicções, elas achatam, elas acabam com a proposição da verdade. E a questão do autor, onde está o espaço para a dúvida? Se a gente for pegar a história da filosofia, a dúvida ela cumpriu um papel fundamental para a construção de um conhecimento seguro, legítimo e verdadeiro. Basta a gente pensar em Descartes, para o qual tudo aquilo que, para ser aceito como verdade, deveria passar pelo funil da dúvida. O autor diz que a dúvida não tem mais espaço nas nossas sociedades atuais, né? Então, isso significa que há uma ausência quase que total do raciocínio. E as pessoas tomam suas decisões políticas muito mais como atos de fé do que como atos de aquela pessoa que avalia o verdadeiro ou falso, o inimigo, a questão do argumento. Então, aí vem uma noção que o autor coloca, muito importante, que para ele supera a ideia de massa, aquele conceito que serve para o marxismo e também para a psicanálise, que é a ideia de tribos virtuais. O que é uma tribo virtual? Ele diz, é uma organização sociopolítica. Ela está para além das massas. E ela promove um novo modelo de guerra civil. Talvez aquela guerra civil que eu falei para vocês, das famílias, do pai que entra em discussão com seus filhos, do grupo de família que expulsa e reprime e propaga fake news. Então é a noção de tribo virtual que está para além das massas, né? Esse grande conceito clássico do marxismo e da psicanálise. E por último, já estou entrando no final, né? O quinto e último tópico, o nanorracismo e a narcoterapia. A grande questão é, o que é esse nanorracismo? Né? E o autor ele vai conceituar que é um pequeno racismo, que faz com que, não que a gente chicoteie o nosso escravo em praça pública, mas que a gente ria
de uma piada racista, de um meme racista, ou seja, tem a ver com humor, com a criação de estigmatizados, ou seja, é o racismo, o pequeno racismo, o micro-racismo, para a gente usar, quem sabe, uma noção Foucaultiana, que se transforma em cultura, que promove esse governo da mente, este movimento das tribos virtuais. E tudo tem a ver com aquele desejo de semelhança, né? O desejo de igualdade, ou seja, a morte do inimigo, o desejo do apartheid, da separação. Nesse tópico, tem uma importante discussão sobre o que é um campo, uma noção política do que é um campo. E para vocês que estão vendo esse vídeo agora, o que é um campo, né? A noção política de campo. Se a gente for pegar o nazismo, por exemplo, o que era um campo de concentração? Como era distribuído o direito dentro de um campo de concentração? Como a vida das pessoas estavam dispostas à mão daqueles que governavam o campo de concentração. Então o campo é aquilo que suspende o direito e dá a algum tipo de autoridade estatal dispor da vida dos sujeitos. É óbvio que na sociedade do século XXI a gente não tem campo de concentração, mas a gente tem campos de refugiados, a gente tem campos de verdadeiros hospitais, né, de doentes atualmente, os hospitais de campanha, que também são campos. A gente tem campos de imigrantes, campos onde o direito, né, a dignidade humana, ela é subsumida e a vida está disposta à mão daqueles que estão fora. Então, essa noção de campo é discutida pelo autor, né, nessa ideia de nanorracismo e narcoterapia. Narcoterapia, ele não diz, não conceitua, mas a gente intui que, a partir da leitura, que é exatamente o riso, o humor, o pequeno racismo nosso de cada dia, né? Que mantém ativa aquele desejo de apartheid, aquele desejo de inimigo. E talvez a saída, né, que esteja neste capítulo, só que novamente tem aquela noção do fármacos, pode ser ao mesmo tempo um veneno, pode ser ao mesmo tempo um remédio, é a discussão que o autor faz entre o que é ser de dentro de uma comunidade ou ser de fora da comunidade, ou ser de dentro de um território ou ser de fora de um território. Então ele vai dizer, essa nova reordenação do território, esse novo agrupamento do mundo vai fazer com que se suma aquela ideia de viver dentro de um território, a gente vai viver em um mundo plural, viver num mundo em que esse outro e esse eu que é constituído de outros, né, como a gente já falou em outros vídeos. Dentro da minha constituição enquanto ser humano existem pequenas partes de tudo, e esse mundo plural é o que talvez seja a saída, né? Viver nesse mundo plural, seja o fármacos que o autor apresenta. Então, meus queridos, já falei demais, falei muito, mas enfim, recomendo a leitura vivamente aí, Sociedade da Inimizade, esta obra aí de 3, 4 anos atrás, que permite a gente fazer uma leitura biopolítica, a partir da filosofia política, do que vamos herdar deste Covid-19. Tenham paciência, amem os seus, cultivem a amizade enquanto vivem a quarentena, aqueles que podem. Abraço, até a próxima.